Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesta manhã, manhã do dia 14 de junho de 2024, sexta-feira, chegando mais um final de semana. Louvado seja o nome desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Meu querido, que Deus conceda a você os teus desejos. Mas lembre-se que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Estamos mais uma vez aqui na nossa programação Bom Dia com Cristo. Agora são 7 horas e 29 minutos. E dando continuidade ao nosso projeto de falar sobre os milagres de Jesus, hoje nós vamos falar sobre o sexto milagre feito por Jesus. Quero lembrar os irmãos que estou colocando na ordem cronológica dos fatos, de acordo com os pais da igreja ali do primeiro século e pelas narrativas. Hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. A leitura que nós vamos fazer está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 37 ao 39, que diz assim o texto: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão, Pedro, estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome nesta manhã, neste dia. Obrigado por mais um dia de vida. Rogamos a Ti, ó Pai, para que a Tua presença em nossas vidas nos torne cada vez mais fortes e dignos, ó Pai, de ter a liberdade para Te louvar e Te adorar diante da beleza da Tua santidade. Abençoados sejam todos aqueles que nesta manhã estão ouvindo esta palavra, que despertaram nesta manhã com o coração cheio de amor para com o próximo e principalmente para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. A cura da sogra de Pedro, nós vamos encontrar essa narrativa no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, e aqui em Lucas capítulo 4, versículos 37 ao 39. Então hoje nós vamos analisar a narrativa da cura da sogra de Pedro. Veremos o contexto em que a passagem foi inserida, está inserida, como estava a sogra de Pedro, o que Jesus fez por ela e qual foi a sua reação após ser curada por Jesus. Ao longo desse nosso bate-papo aqui, momento de reflexão, vamos refletir sobre cada ponto abordado e vamos extrair lições preciosas para nós sobre o nosso Jesus. Primeiro ponto que nós vamos trazer aqui nessa manhã foi a chegada de Jesus na casa de Pedro. A Bíblia nos diz que logo pela manhã de um sábado, Jesus entrou em Cafarnaum, que era uma cidade importante na região ali da Galileia, ou a mais importante, de acordo com Marcos capítulo 1, versículo 21. E após passar toda a manhã ensinando com autoridade na sinagoga e ter expulso um espírito imundo de um homem, Jesus vai para a casa de Pedro e André, acompanhado por Tiago e João, de acordo com a narrativa de Marcos 1, versículo 29. É provável que Jesus estivesse exausto fisicamente. Então, nesse sentido, a casa de Pedro era um ótimo lugar para comer e repor as energias. E essa casa parece ter sido a casa de Jesus, enquanto ele passeava por Cafarnaum. Dá a entender que ele sempre passava ali para descansar. E quando ele chegou na casa,
rogaram-lhe pela sogra de Pedro e contaram logo a ele o que ela tinha. Tem um termo aqui do grego, ali de Marcos 1,30, um termo chamado eutheos, ou seja, sem demora, imediatamente, tão logo. Isso quer dizer que a situação daquela mulher precisava de uma intervenção urgente. O segundo ponto aqui é a identificação ou identificar o problema. Nenhum dos três escritores, Mateus, Marcos e Lucas, informaram o nome dessa mulher. Apenas a identificaram como a sogra de Pedro. E Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam detalhes sobre a condição física que aquela mulher se encontrava, a sogra de Pedro. Então, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 14, diz que ela estava acamada, jazendo. Em Mateus 8,14, na tradução atualizada e revista, diz que ela estava ardendo em febre. Em Marcos 1,30 diz que ela estava com febre, mas Lucas era o médico. Lucas era médico. E no capítulo 4, versículo 38, diz que a febre estava muito alta. E ela estava enferma por causa disso. Então Lucas, na condição do médico, por isso escolhi o texto de Lucas, porque ele era médico. O médico ele dedica mais tempo à ciência do que ao milagre. E Lucas aqui, ele gastou o seu tempo no milagre. Ele enfatizou o milagre. Ele diz que a febre estava muito alta, como um médico deveria falar. E por conta disso ela estava enferma, Lucas 4,38, como um médico deveria falar. Então Lucas 4,38 diz, estava enferma com muita febre. Então, observe que a situação que essa mulher se encontrava não era nada estável. Febre alta é um sinal de que algo fora do normal estava acontecendo no corpo dela. Os médicos hoje advertem que a febre é sempre motivo de preocupação, por ser um alerta de alguma infecção que pode estar se iniciando no organismo do ser humano. Geralmente quem tem febre alta pode estar sentindo vários sintomas. Entre eles, podemos citar alucinações, irritabilidade, convulsão, desidratação, calafrios, dores musculares e articulares, sudorese excessiva, fadiga, falta de apetite, sonolência, tosse, falta de ar, diarreia, lesões cutâneas e tantas outras mais. Então é provável que a sogra de Pedro estivesse tendo alguns desses sintomas. E dessa forma ela ficou acamada, trazendo preocupação a todos que estavam ali. O quadro era fora do normal. Então ali nós temos a sogra de Pedro, que era vítima daquela enfermidade, a febre era alta. E nesse sentido, o que Jesus fez pela sogra de Pedro? Então, diante da gravidade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela mulher. Era sábado. Ele havia ensinado a manhã toda na sinagoga, estava fatigado, mas isso não constitui um obstáculo para atender quem estava precisando de socorro. Não existe circunstâncias alguma que impeça de socorrer o aflito. Não há horário, não há dia, não importa quantas pessoas estejam no momento, se são 4 ou 5, ou até mesmo se é apenas uma febre alta. Se existem problemas, devemos entregá-los nas mãos de Jesus. Foi assim que os discípulos encararam a situação. Existe algo que não está bem nesse ambiente, mas Jesus estava lá. E da posse dessas informações e de 3 relatos sobre esse episódio, podemos identificar 5 coisas que Jesus fez pela sogra de Pedro. Vamos tentar aqui harmonizar alguns detalhes cronológicos dessa situação. A primeira coisa que Jesus faz é ver aquela mulher, Mateus 8,14. Não sabemos por quanto tempo ele olhou para a sogra de Pedro. Talvez esses segundos tenham sido inquietantes para os discípulos que estavam ali com ele.
Alguns pensaram: o que será que ele vai fazer? Será que vai curá-lo? Era necessário vê-la. O mestre estava ali, como um médico atencioso que observa seu paciente antes de medicá-lo. E Jesus vê. Quando Jesus vê, nada escapa aos seus olhos. Podemos até dizer que os deuses fabricados pelos homens têm olhos, mas não vê. Porque são de barro, de madeira, de gesso, de pedra. Mas Jesus, ele vê todas as coisas. O seu olhar consegue enxergar o que a medicina, com toda a avançada tecnologia, não enxerga. A segunda coisa que Jesus faz é aproximar-se dela. Marcos 1,31. Ele poderia simplesmente ter dado uma palavra de onde ele estava e aquela mulher seria curada. Mas ele preferiu chegar-se a ela, perto dela. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar de Deus porque acreditamos que ele age apenas de uma maneira. No entanto, devemos entender que Jesus tem suas estratégias próprias e sabe como usá-las sabiamente em cada ocasião. Assim como nessa passagem aqui, Jesus tem um propósito em se aproximar daqueles que estão impossibilitados de irem até ele. Biblicamente falando, a presença preveniente de Jesus é a marca do cristianismo. Ali os discípulos puderam sentir de perto o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Outro detalhe aqui é que Jesus inclinou-se para ela e tomou-a pela mão e repreendeu a febre. Mateus 8,15, Marcos 1,31 e Lucas 4,39. Na Nova Versão Internacional diz que parou do lado da cama dela. Então essa atitude de Jesus é precisamente a de qualquer médico solidário e gentil. Ele parou do lado da cama dela. Então nesse momento ele pega a mão dela e repreende a febre. Existe algo curioso nessa passagem, porque Lucas, como médico detalhista, foi o único que descreveu a repreensão da febre. Jesus mandou que a febre a deixasse, da mesma maneira como falou ao vento, às ondas, onde Lucas usa esse mesmo verbo. Jesus repreendeu a febre porque ele tinha autoridade. E imediatamente aquele espírito de enfermidade, aquela enfermidade a deixou. E agora ela curada, aquela mulher estava habilitada para se levantar da cama. Primeiro porque o problema já havia lhe deixado, e segundo porque Jesus estava tomando ela pela mão. E foi exatamente o que ela fez. Ela se levantou imediatamente. Embora uma febre alta e longa normalmente deixe a pessoa muito fraca, a cura foi instantânea e completa. Ela começou a servir imediatamente e assim continuou. E por fim, ela passou a servir a mesa para Jesus e seus discípulos. Podemos concluir aqui que nessa passagem aprendemos uma cura simples, porém significante para Jesus e para todos que estavam ali. Ele sabia que essa mulher era importante para Pedro. E quando ela precisou, ele a socorreu. Diferente do que muitos imaginam, não é porque estamos servindo a Deus que nós ou pessoas da nossa família estão isentas de enfermidade. Deus permite para que a sua glória se manifeste. A febre representa os problemas diários que nos acomete e nos deixa prostrado, cabisbaixo, cansado. E por causa da febre, aquela mulher não estava nem conseguindo fazer as atividades básicas da sua casa. A cama era uma fronteira. A reação de Pedro e dos outros foi de contar para Jesus. Conte a sua vida para Jesus. É muito comum no meio dos cristãos ver crente que ter um filho enfermo, ao invés de rogar a Jesus, busca primeiro refúgio nos médicos. Ora, a gente sabe que é verdade que não podemos desprezar a medicina, mas não devemos esquecer de que o médico Jesus não mudou e que ele continua operando milagre. Qual milagre você tanto busca? Conte para Jesus, se apresse em estar com o Mestre.
Muitas vezes precisamos de algo que nos deixe para que possamos servir. Você acha que se a febre não tivesse deixado a sogra de Pedro, ela teria forças para se levantar e servi-lo? Claro que não. Então, servir a Deus é algo que é sobrenatural. É sobrenatural. Não é o que você faz, é quem você é. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Flávio, meu amigo, Deus abençoe você, meu irmão, a sua família. Pastor Marcos, Deus abençoe vocês. Lindoval, meu amigo do Camaragibe, Deus abençoe. Pastor Nilo. Minha irmã Lia, Maria do Carmo, lá de Camaragibe, Pernambuco. Deus abençoe. Glória, minha irmã também. Deus abençoe vocês. Enfim, todos aqueles que estão nos acompanhando, Deus abençoe. E que a presença dele na tua vida torne os seus dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Que esse final de semana que está se aproximando seja alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Shalom Adonai.